partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 21 de setembro de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Júlio Penariol. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. A equipe do programa vai debater sobre a publicidade do cigarro e das bebidas alcoólicas na Fórmula 1. Como o esporte é utilizado pelas empresas de tabaco e bebidas para a divulgação de seus produtos. Para refletir sobre o tema, conversamos com os jornalistas Lívio Oríquio e Leonardo Félix e com o psicólogo da Unesp, Ari Maia. Também falamos com o médico e professor da Faculdade de Medicina do ABC, Arthur Guerra. Aqui no Observatório a informação vai além das 4 linhas. Hoje no programa teremos a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Carlo Napolitano, Luiz Moraes e eu, Júlio Penariol. Vamos aos destaques de cada integrante, começando com Carlo Napolitano. Olá amigos ouvintes, amigos da mesa. Hoje eu vou falar da medida provisória que foi aprovada na última terça-feira, que proíbe a reeleição para dirigentes esportivos. E também vou vaiar o técnico do São Paulo, o Muricy Ramalho. E você, Tuca Américo, quais são os seus destaques de hoje? Bem, saudações a todos. Eu vou falar hoje uma edição exclusiva sobre voleibol feminino. Para variar. Para deleite de Zeca Marques. E o que você preparou para a gente, Júlio Penariol? Bom, falar um pouquinho sobre os Jogos Abertos do Interior que cairão no colo de Bauru de novo em 2014. E você, Luiz, quais seus destaques hoje? Vou falar da Copa Davis, os resultados até interessantes que teve com o Brasil e a Alemanha. E também dar um aplauso para o Corinthians. O Corinthians, mesmo com essa série de derrotas, vai ganhar um aplauso hoje. Mas vamos agora com os destaques, já para os comentários de Zeca Marques, que está via Skype hoje com a gente. Um grande abraço aos amigos e ouvintes do Observatório do Esporte. E eu tenho 2 destaques breves hoje do Camérico. O primeiro é sobre vôlei. Eu achava que você ia levantar a bola para que eu cortasse, então façamos o contrário, eu levanto a bola e você corta. Vamos lá então. Você sabe que no último final de semana, a seleção brasileira feminina de vôlei viajou para o Peru para participar do torneio sul-americano. E houve uma certa polêmica em torno de algumas imagens que foram publicadas no Twitter, especialmente pela jogadora Sheila, talvez a principal jogadora dessa equipe, né? E a Sheila reclamava das condições que a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, havia estabelecido para essa viagem. As jogadoras tiveram que pegar um voo em classe econômica. E a reclamação das jogadoras é que a classe econômica tem um espaço muito pequeno entre as poltronas para o tamanho das jogadoras. Algumas medem 1,90, 1,85. E todos nós, eu, por exemplo, que estou longe de medir 1,90, também me sinto apertado, extremamente apertado em alguns voos em classe econômica. A polêmica é a seguinte: segundo as jogadoras, havia um acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei, segundo o qual, pelo fato desse time ter sido medalhista olímpico, as jogadoras, viajariam sempre de classe executiva. E nesse sentido, o acordo teria sido rompido. A CBV alega que esse acordo vale apenas para viagens intercontinentais. Então, por exemplo, entre o Brasil e a Europa, o Brasil e a África, o Brasil e a Ásia. E como o Peru fica no mesmo continente, é por isso que a viagem não foi feita de classe executiva. Eu diria o seguinte, Tuca Américo: essas jogadoras e jogadores, atletas de vôlei, de futebol, de basquete, de futebol americano, todos eles deveriam ter o direito de viajar em classe executiva, ou pelo menos numa classe em que as poltronas reservassem um mínimo de conforto para uma viagem de 4, 5, 6 horas. O que você acha sobre isso? Bem, concordo plenamente, Zeca. Nós aí que não temos essa estatura toda, como você disse, sofremos, né, nas viagens que fazemos. Eu fico imaginando o Nenê, né, do basquete, o Cássio do Corinthians. Não é uma situação nem um pouco cômoda para uma viagem de acima de 1 hora que seja. Então acho que elas têm razão.
E você tem que garantir a integridade física, o repouso, o descanso dos atletas que vão ter um desgaste físico posterior durante a competição, né? Então eu assino embaixo. O problema é que nem todos os voos hoje têm essa quantidade de número de cadeiras executivas, de poltronas executivas, né, Zeca? Pois é, imagina uma delegação grande, né? Uma equipe de futebol que viaja com 20 jogadores, você já tem que reservar 20 assentos. Obviamente que se os jogadores vão viajar de classe executiva, diretoria e comissão técnica também, o técnico, o treinador, o diretor da equipe. Não, então, Zeca, daí os dirigentes iriam na primeira classe, com certeza, né? Ah, é verdade. É que há alguns voos que não tem primeira classe, né? Só executiva ou econômica. Mas enfim, eu acho que esse benefício não pode se vincular a uma conquista de medalha ou a conquista de um torneio. Eu acho que é um benefício que tem que ser reservado a atletas de alto nível. Uma seleção brasileira de vôlei contém atletas de alto nível, de alta competição, quer dizer, é um amadorismo imaginar que jogadoras possam fazer uma viagem, mesmo que seja para o Peru, que é uma viagem de 5 horas pelo menos, sem o mínimo conforto, né? E a ideia do voo continental também fica a dúvida. Um voo entre Brasil e São Paulo e Chicago, São Paulo e Los Angeles, é um voo continental ou intercontinental, Tuga Américo? É um voo intercontinental, né? É uma distância considerável. Se a gente pensar que o continente americano é um só, é um voo continental. Mas se você pensar na distância e no fato de que a gente está saindo da América do Sul para a América do Norte, aí a gente imagina que de fato é um voo intercontinental. Bom, vamos agora para voos locais. A mesa, por exemplo, conhece uma equipe chamada Associação Atlética Aparecidense? Bem, não sei Júlio Penariol, né, mas não, creio que não seja uma equipe do estado do interior de São Paulo. Não, a Associação Atlética Aparecidense não é de Aparecida, ali na zona do Vale do Paraíba. Aliás, a região do nosso Luiz Moraes, né? Minha região mesmo, lá, São José dos Campos, a capital metropolitana do Vale do Paraíba. Todas as rádios de lá se orgulham disso. Mas a Associação Atlética Aparecidense não é de Aparecida, santuário, né, católico, o principal santuário católico do país, mas é do estado de Goiás. Fica na cidade de Aparecida de Goiânia, uma cidade que deve ter sido fundada depois da Aparecida Paulista, né? Bom, a questão é a seguinte, vocês devem se lembrar e devem ter visto, no dia 7 de setembro, feriado nacional, havia o jogo em Juiz de Fora entre Tupi e Aparecidense, pelas oitavas de final da Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo de ida em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, tinha ficado em 1-1, e o jogo de volta arrastava-se para o final, e aos 44 minutos do segundo tempo estava 2-2. Com o placar agregado, a Aparecidense ficaria com a vaga por ter feito mais gols fora de casa. Eis que aos 44, um lance inusitado acontece para complicar a situação da arbitragem e do próprio campeonato. O Tupi vai para o ataque, um jogador de ataque, Ademilson, dribla o zagueiro e toca para o gol, e a bola ia entrando calmamente quando surge o massagista da Aparecidense, que tinha acabado de fazer um atendimento médico e estava do lado da trave. O massagista, que não se perca pelo nome, é o Romildo Fonseca da Silva, conhecido como Esquerdinha. Ele entra no campo e impede que a bola transponha a linha de meta, meus caros. E no rebote, um outro jogador do Tupi chuta de novo a bola e ele consegue impedir o gol pela segunda vez. É um zagueirão, né, Zeca? Zagueirão. O problema é que, no primeiro toque, o jogo já estava interrompido. Quer dizer, então o segundo lance, o segundo chute e a segunda defesa não conta nem para imputar mais pena ao massagista, nem para torná-lo mais herói. Assim que a bola toca num corpo estranho ao jogo, o jogo tem que ser interrompido. Então, mesmo que ele tocasse na bola e a bola entrasse, o gol não poderia ser validado, né? O jogo teria que ser recomeçado com bola ao chão. A questão é a seguinte, o massagista quase morreu em Juiz de Fora. Foi perseguido por jogadores, por torcedores do Tupi, e ele se refugiou no vestiário do visitante, contou com a proteção da polícia, e o jogo no reinício não aconteceu o gol do Tupi, o jogo teve 5 minutos de acréscimo e terminou 2-2. Bom, moral da história, obviamente que o jogo vai para o tribunal. E na última segunda-feira, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva julgou a ação e deu ganho de causa ao Tupi, eliminando da disputa do campeonato a Aparecidense. E aí eu vou pedir ajuda ao nosso causídico Carlos Napolitano, que explique melhor o caso. Carlão, é o seguinte, a equipe goiana foi enquadrada no artigo 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz o seguinte:
impedir o prosseguimento da partida, prova ou equivalente, por insuficiência numérica ou por qualquer outra forma. Segundo esse artigo 205, a pena é a eliminação do campeonato. Só que existe um outro artigo, que é o artigo 243, que é atuar de forma contrária à ética desportiva, né? E nesse caso, o jogo teria que ser refeito. Aliás, desculpa, eu inverti as bolas aqui. O artigo 243 pede a eliminação e o outro artigo, o 205, pede o jogo ser realizado novamente. Bom, a equipe foi denunciada no artigo e foi julgada em outro. E no julgamento ela foi eliminada do campeonato. O que me parece justo. Só que um dos relatores do tribunal vai pedir revisão do julgamento porque acha que não procede uma equipe ser denunciada no artigo e ser julgada por outro. E esse julgamento em outro artigo foi solicitado pelo advogado do Tupi. Carlão, você quer explicar melhor o caso? Então, Zeca, a gente estava conversando antes de iniciar a gravação. Na verdade, o que os advogados defendem é a narrativa dos fatos, né? A tipificação do fato é no final da petição, geralmente eu estou me referindo a uma petição penal, então é no final que há a tipificação, ou seja, o enquadramento no tipo penal, no artigo apropriado de uma conduta criminal ou, no caso específico, aí, de uma conduta antidesportiva. Então, se o relato foi e a tipificação foi outra, mas houve a possibilidade dos advogados se defenderem do que foi relatado, dos fatos, aí não tem problema algum. Mas o procurador da Justiça Esportiva está no direito dele de recorrer e pedir o enquadramento daquilo que ele entendeu mais adequado. Mas compete ao juiz, e no caso aí ao auditor da CBF, que analise os fatos e faça o enquadramento conforme a convicção dele. Então, me parece que a CBF quer até punir de forma exemplar essa conduta com a exclusão do time aí de Aparecida de Goiânia. Ô Zeca. Oi. Eu fiquei sabendo que você publicou um artigo no site da Ludens que você tinha uma solução diferente para esse problema todo. Obrigado por citar e fazer propaganda. É o site do Grupo Ludens, o grupo do qual eu faço parte na história da USP, usp.br/Ludens. E eu defendo o seguinte: o caso seria muito facilmente resolvido se a Aparecidense, num ato de braveza, de bravura e de justiça desportiva, permitisse que no reinício do jogo o Tupi fizesse o gol. O jogo tem que ser reiniciado com bola ao chão, bastava os jogadores da Aparecidense permitirem que o Tupi fizesse o gol, que aconteceria se não fosse a ação do massagista. Ô Zé, o problema é... Diga. Se o Aparecida fizesse isso aí, ele ia pro céu direto, né? Eu acho ia virar o padroeiro do futebol. Eu acho que a Aparecidense ia entrar para os anais do futebol internacional como um exemplo de fair play, ia capitalizar de forma absurda esse ato, esse gesto, e agora ela certamente vai ficar conhecida pelo contrário. Ela não só negou o direito ao gol do Tupi, como, Carlão, não houve nenhum representante da Aparecidense, nenhum advogado foi defendê-la no processo, no julgamento do tribunal. E ela promete que vai entrar com uma ação para que haja uma revisão da pena. Então, a Aparecidense, eu acho que ela poderia demonstrar, hoje, ainda mais que nós estamos em meio a tantas convulsões sociais, manifestações pelo Brasil todo, pedindo maior probidade administrativa, maior decência na coisa pública, eu acho que seria um gesto simbólico fenomenal se ela, no dia do jogo, no dia 7 de setembro, dia da independência, permitisse que o gol acontecesse e daria uma lição a todos nós brasileiros. A gente agradece a participação de Zeca Marques via Skype diretamente de São Paulo e agora passa a bola para Carlo Napolitano. Bem, como de costume, antes de começar os meus comentários, eu vou mandar um abraço para um ouvinte do programa. No caso, o Marcelo Rochel, que é o diretor administrativo aqui da FAAC. E por minha surpresa, o noroestino convicto, né? Eu indaguei, fala aí seu time do coração, que a gente sempre menciona no ar. Ele falou, eu sou noroestino, acho que foi a primeira pessoa que eu conheci que se identifica como noroestino ou como torcedor de um time do interior, né? Que geralmente nós temos uma torcida de um time da capital e torcemos para um time da nossa cidade, da nossa localidade. Depois no final ele falou que tem uma simpatia pro Palmeiras, mas é um noroestino convicto. Diga, Zeca. Não, nós temos também o Thiago Navarro, vulgo misto, que também é um noroestino convicto, apesar de dizer que tem também uma simpatia pelo São Paulo. Então eu desconfio desses noroestinos convictos quando eles dizem que tem um segundo time.
E a Você pergunta... é torcedor convicto da Portuguesa, Zeca Marques? Eu tenho 2 clubes no meu coração. Um é a Portuguesa, outro é o Benfica. Então Eu também não tem- desconfio desse tipo de pessoa. Mas diga, Zeca. Não, é que você fez alguma solicitação pro Rochelle, por isso você tá agradecendo no Não, ar? não, nada. Nenhuma. Eu quero aproveitar a importância do Marcelo Rochelle e mandar um abraço pra ele também. Mas vamos lá. O comentário meu é de uma notícia que saiu essa semana, na verdade, a aprovação pelo Senado Federal na última terça-feira, de uma medida provisória que acaba com a possibilidade de mandatos sucessivos e ad eternum dos dirigentes esportivos, né? Essa medida, ela me parece razoável, interessante, legal, porque ela equipara as entidades desportivas ao sistema presidencialista que está em voga no Brasil desde sempre, né? Não ser o período do Império, obviamente. E qual é a limitação? Um dirigente esportivo poderia ser reeleito por uma única vez por um prazo sucessivo de 4 anos, que é o período que nós temos para a reeleição de presidentes, governadores e prefeitos. E aí, talvez a única objeção a esse projeto é que essa impossibilidade de reeleição indefinida e por tempo indeterminado, ela só estaria prevista para entidades que recebem apoio, subsídio, isenções do governo federal. Nesse caso, a própria CBF já se manifestou que não estaria enquadrada nessa nova medida, então poderia ser feito aí a reeleição do Marinho ou de outros presidentes, como foi o caso do Ricardo Teixeira, que ficou 23 anos na cabeça da CBF. Diga, Tuca. Não, só queria retomar aqui, né, o Zeca Marques, que tem título remido aqui do Observatório de Esportes, né, Zeca Marques? Hoje é o nosso 135º programa, e a pauta, o tema do primeiro programa que foi ao ar do Observatório do Esporte era sobre os cartolas eternos. Então, Nossa, por incrível que pareça, acho que nós vamos chegar a ver o fim dos cartolas eternos, Zeca Marques. Grande lembrança, Tucamérico. E, Carlão, o negócio é o seguinte, como é que fica o caso do futebol brasileiro que é financiado por time mania e por loteria esportiva? Quer dizer, tem apoio federal, tanto para os clubes como para a CBF, quer dizer. Então, a CBF se manifestou falando que ela não teria subvenções, mas já a Folha de São Paulo, nessa semana, já divulgou algumas isenções fiscais que a própria CBF já pleiteou, Exatamente. conseguiu ou está em vias de conseguir, né? E daí, por curiosidade, para trazer para os ouvintes, para os colegas, alguns dirigentes esportivos, eles têm aí uma longevidade comparável às monarquias mais longevas da atualidade, né? Então, só para as mais conhecidas, a rainha Elizabeth II, ela está há 60 anos no trono da Inglaterra. O rei Juan Carlos está há 36 anos como rei da Espanha. E 2 dirigentes esportivos brasileiros estariam na lista dos 10 monarcas mais longevos da história. No caso, seriam o senhor João Tomazini, que está há 25 anos como presidente da canoagem, e o senhor Coaraci Nunes, que também está há 25 anos na presidência da Confederação dos Desportos Aquáticos. Então aí seriam 2 monarcas absolutos no esporte brasileiro com um quarto de século na gestão das suas entidades. Carlão, se a gente contar o Carlos Nussmann, que era presidente da CBV e agora é do Comitê Olímpico Brasileiro, e dos Jogos Olímpicos do Rio 16... Ele passa a Elizabeth? eu acho que ele vai chegar perto, viu? Eu acho que passa perto sim, viu? Mas é isso, é só para falar que na visão de um jurista, né, modesta a minha parte aqui, essa medida provisória, ela é legal, ela tem respaldo jurídico e adequando ali as confederações ao sistema presidencialista e a possibilidade de apenas uma reeleição para período sucessivo de 4 anos. E aí a minha vaia, e vocês vão entender por que da minha vaia, é para o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho. Vamos lá. Fiz uma pesquisa também para comentar sobre isso. O Muricy Ramalho é o técnico mais vencedor no futebol brasileiro do século. De 2001 até 2012, ele foi campeão em todos esses anos, com exceção de um deles, 2010, quando ele dirigiu o meu Palmeiras. Então vamos lá, para a gente ter essa noção. 2001, 2002, ele foi campeão pernambucano pelo Náutico.
2003, campeão gaúcho pelo Inter. 2004, ele foi campeão paulista pelo São Caetano, né? Um time pequeno atualmente, mas que chegou nesse momento a ser um time considerado grande. Em 2005, ele foi campeão gaúcho novamente e foi campeão, né? Moral no Campeonato Brasileiro, né? E aí vocês entendem o que eu estou falando, né? Aquela mudança na tabela do Campeonato Brasileiro de 2005, que o Corinthians acabou sendo o campeão de direito, mas talvez aí o campeão de fato tenha sido o Internacional. 2006, 2008, o Júlio sabe muito bem, tricampeão brasileiro na sequência. Faltou falar o time, pô. São Paulo, né? 2009 no Palmeiras, né? Eu falei 2010, 2009 ele ficou em branco pelo Palmeiras, e o Palmeiras nessa fase, ou nessa etapa do campeonato, estava 14 pontos à frente na liderança. Quando ele assumiu, o time acabou degringolando e o Flamengo que foi o campeão. Depois, 2010, campeão brasileiro com o Fluminense. 2011, campeão paulista pelo Santos. E o ano passado, campeão pela Recopa, também com o Santos. Então fica aqui a minha grande vaia, uma enorme vaia para o Muricy por não ter conseguido conquistar um título com o Palmeiras em 2009. Diga, Luiz. Ele conquistou uma Libertadores também pelo Santos em 2011, que foi o grande título dele, que ele não havia conquistado pelo São Paulo em todos os anos que ele classificou. Então, nesse ano 2011, 2 títulos para ser... E 2013 não tem título ainda, é isso? E não vai ter, né, Ju? Não, como não? São Paulo aí tá numa recuperação fantástica. Tem a Sul-Americana. É otimismo acima de Tem a tudo. Sul-Americana. Uma pergunta. Eu vi uma entrevista do Muricy na TV esses dias, e ele dizendo que não sabia porque tinha voltado a atuar como técnico, estava super bem lá no seu descanso, nas suas férias, segundo ele próprio disse, tomando cerveja, fazendo churrasco, né? Eu acho que a bolada que ele está recebendo deve ser muito interessante para ele sair do descanso para voltar a atuar. Pelo que eu li, Tuca, ele tá ganhando um salário muito baixo em relação ao que ele ganhava em outros clubes. Parece que ele assinou por R$350 mil mensais, né? Que pra gente é um super salário, mas pro mundo dos técnicos hoje é um salário pequeno. Tem técnicos ganhando 500, 600 mil. E aí parece que já há conversa para que ele renove, né, no fim do ano. Aí sim ele passaria a ganhar o que ele exige, que é na faixa dos 600 mil. Parece que ele chegou a ganhar quase 700 mil no Santos por mês. Então ele tá ganhando metade do que ele já chegou a ganhar. Mas só com essa arrancada inicial aí do São Paulo já deve ter valorizado o passe do Muricy. Ele já valorizou bastante já. Agora sim, Tuca Américo terá a oportunidade de cortar a levantada do Zeca Marques no vôlei. É um rally duradouro, né? Demorou para retomar aqui a jogada. Bem, o negócio é o seguinte, vamos falar um pouco aí. Eu sou de uma época, Zeca Marques, que o time feminino de Cuba metia medo em muita gente, cara. Eu acho que não só no vôlei, como na porrada também. Se colocasse o time feminino pra jogar uns jogos abertos aqui em Bauru, acho que o time de Cuba levava o título, hein, Júlio? Ou se levava, certeza. A verdade é a seguinte, o time feminino de Cuba tá em franca decadência. Pra vocês terem uma ideia, no torneio da Norseca, né, que é a federação que envolve as seleções da América do Norte, Central e do Caribe, a CONCACAF do vôlei, né, Cuba conseguiu ficar fora das semifinais e vai disputar o 8º lugar entre 9 seleções que participaram do campeonato. Então, eu acho triste ver um time com uma tradição histórica, né? Cuba, para vocês terem ideia, foi 3 vezes campeã mundial e olímpica, 13 vezes campeã da Norseca, esse campeonato acontece a cada 2 anos, e vai disputar esse ano o 8º lugar, ou seja, já está fora da Copa dos Campeões no fim do ano no Japão e, claro, também fora do Mundial de 2014 na Itália. Então eu acho uma pena, né? Uma escola tradicional. A gente tem um time masculino de Cuba que sempre se apresentou forte, mas que na hora da decisão sofre sismos psicológicos, né? Um time que sempre teve muita força, muito vigor físico, jogou muito bem, mas que na hora da decisão sempre... a gente pode usar aquela expressão brasileira que é amarela, né, nos jogos finais. Ô Tuca, só pra gente ter uma noção, quais são as seleções que passaram para essas semifinais? Pra gente ver se Cuba, né, perdeu pra ninguém, digamos. Então, já tem uma semifinal pronta, que seria Estados Unidos e Canadá. E a outra semifinal já tem a República Dominicana, que vai disputar com Porto Rico ou México. Nossa, então, México, né? Caminhamos, ela perdeu para o México, que não tem tradição nenhuma. Então caminhamos, a meu ver, uma final da Norseca, eu ia falar CONCACAF, da Norseca entre Estados Unidos e República Dominicana, e como
não nos encontramos ainda dentro de uma possibilidade de ciclo olímpico, com uma possibilidade grande da República Dominicana surpreender os Estados Unidos. Não seria uma zebra monstruosa se a República Dominicana ganhasse o time feminino dos Estados Unidos. Legal ver o México, né? Aí chegando numa fase final aí de vôlei feminino, e a gente viu na Copa América o México chegando na final do basquete masculino, né? Sim. Como convidado, chegando... Não, foi campeão, não. Foi campeão. Acabou campeão. Quer dizer, país que não tem tradição, de repente, nesses dois esportes, parece que, né, tem feito um trabalho melhor aí. O intercâmbio ali, a fronteira deve estar funcionando, né? O segundo destaque do vôlei feminino é uma polêmica, né, entre os comentaristas do voleibol, que o Brasil não deveria levar a sua seleção A, né, sua seleção extremamente forte, para a disputa do campeonato sul-americano que acontece no Peru, e que o Zeca já comentou aí sobre as passagens em classe econômica que a Sheila tanto reclamou, né? Alguns comentaristas dizem que se o Brasil levasse a seleção juvenil, ainda assim ele seria campeão. Daí não vai ter reclamação, né? Que o juvenil das meninas deve ser mais baixas que as adultas, e daí ninguém vai reclamar. Eu acho que, pelo jeito que anda a história, meu amigo Carlão, talvez o juvenil tenha garotas com maior estatura do que o time A. Porque historicamente na base são selecionados atletas com maior estatura, né? A verdade é o seguinte, aí fica a dúvida que eu pergunto à mesa também, né? O Zé Roberto costuma levar o que ele chama de uma seleção B, né? Ou seja, dá experiência internacional para jogadoras que não têm. Mas pensando bem também, né? Se a seleção juvenil seria campeã, então para que também levar uma B que não ia ter uma experiência internacional significativa? Então eu deixo isso para mesa, tem alguns comentários, porque eu fiquei meio dividido. A argumentação do Zé Roberto é que ele fala o seguinte: eu não quero desconcentrar esse time, eu não quero que eles percam o dedo no gatilho. Eu fico imaginando que para as outras seleções talvez a única oportunidade de jogar contra uma seleção como o Brasil, de tradição, de títulos, né, medalhas olímpicas. Então talvez acho que seria meio que um desrespeito aos outros times, aos outros países que têm aí nessa competição uma oportunidade de conhecer fãs mesmo, né? Ídolos, né? São fãs das jogadoras brasileiras. Não sei se seria uma ideia muito válida, não. Bem, fica aí então minha dúvida. Então vamos esperar aí o final do Campeonato Sul-Americano para confirmar se o Brasil vai ser campeão invicto, né? Eu creio que se assinar sinais da Liga, o Brasil conseguiu passar ileso, enfiando 3-0 em todas as equipes. O Sul-Americano, só em alguma desconcentração muito grande, pode acontecer algum desastre. E você, Júlio, quais os seus comentários aqui hoje? Bom, um abraço a todos. Falar um pouco de jogos abertos do interior, que em 2014 serão realizados novamente em Bauru. Bauru sediou a competição no ano passado, em 2012, e Cotia seria a sede em 2014, mas abriu mão de organizar a competição. E aí a Secretaria de Esportes do Estado, né, escolheu Bauru por já ter feito um trabalho na avaliação deles bom em 2012. O que eu, na verdade, queria discutir aqui, né, e se vale realmente a pena uma cidade como Bauru, que a gente vê problemas aí em todas as áreas, né, saúde, enfim, problemas sérios, de repente gastar novamente um dinheiro que não é pouco, né, segundo o próprio secretário de esportes, o Roger Barudi, ele falou que em 2012 Bauru gastou, além dos 5 milhões com a construção da pista de atletismo, que hoje a gente sabe que está praticamente abandonada, a gente não viu nenhum grande fruto sair do atletismo de Bauru por conta dessa pista, então foram 5 milhões de reais para a construção da pista e gastos de mais ou menos em torno de 5 milhões também com o restante da competição, com reformas de ginásios, organização, enfim. Então, queira ou não, é um montante grande, né, um montante razoável de gastos. O Estado, para 2014, parece que se compromete a repassar 1 milhão de reais para Bauru, organizar a competição de novo. E o secretário imagina que ele vai gastar mais uns 2 milhões, porque como a estrutura já está, né, praticamente pronta. Ainda não está deteriorada? Não está deteriorada, seria mais questão de pintura e organização mesmo do evento, mas gastaria mais 2 milhões. Então, não sei até que ponto que vale a pena para uma cidade como Bauru, que a gente viu nos próprios Jogos Abertos, que não tem um esporte forte hoje, de base em praticamente nenhuma das modalidades. Bauru sofreu na competição, ganhou, se eu não me engano, acho que passou em branco em termos de medalha, ouviu atletas que eram de Bauru, como a gente já discutiu aqui na natação com o técnico Thiago Sakamoto, atletas de Bauru defendendo outras equipes, porque Bauru não tem uma política de
de valorizar os seus atletas, né, de formar equipes competitivas. Então não sei se não seria melhor pegar esses gastos, né, que vão ser utilizados para organizar a competição, se não seria melhor investir mesmo no esporte, na modalidade, e nos clubes formadores desses atletas. Não sei o que vocês acham, se realmente... Até porque, para mim, esses Jogos Abertos já não são uma competição tão importante assim. Acho que no passado realmente era uma competição muito visada, não só pelos atletas de grande... Né, atletas de ponta ou pela mídia, mas acho que hoje é uma competição que está muito em baixa. Eu participei de algumas edições de Jogos Abertos, Júlio, e aí eu retomo a sua fala em relação ao Campeonato Sul-Americano de Vôlei, né? Era a chance que você tinha como atleta amador, né, ou juvenil, de enfrentar seus ídolos, de ver cara a cara os jogadores do basquete, do vôlei, mesmo do futebol, alguns atletas compareciam, né, e o atletismo, que era muito forte em algumas cidades do interior, como Prudente, né, São Bernardo do Campo, São Caetano, ver o time de basquete de Franca, ver o time de vôlei da Pirelli de São Bernardo do Campo, Santo André, acho, né? Agora eu não me lembro o time da Pirelli. Alguém checa, por favor. Tá? Mas o que acontece também, eu acho que tem outro fato que me deixa preocupado. A falta de interesse em outras cidades, que eu duvido que outras cidades não tenham infraestrutura para poder abraçar. Talvez reflita mesmo essa questão dos jogos estarem em decadência, né? Concordo. E não só a decadência dos jogos, mas do esporte em si no interior do estado de São Paulo. A gente vê cada vez menos... Bauru, por exemplo, já foi conhecido em ter um time de hóquei sobre patins. Sim. Né, de ter uma equipe forte de tênis, de ter uma equipe forte de natação em Bauru, Marília e Botucatu. O atletismo de Prudente. Né? Então eram referências até em nível nacional. Então a gente não vê mais isso acontecendo no interior. O judô de Botucatu, que já teve o Matheus Sujizaki como técnico da seleção brasileira nos anos 80. Você falou em grandes atletas, né, Tuca? Só pra gente lembrar, o ano passado o Osasco, o time feminino de vôlei do Osasco, como a gente falou aí de vôlei, tem grandes atletas de seleção. O Osasco veio para os Jogos Abertos de Bauru em 2012 com só 2 atletas de nível A, digamos, que era, se eu não me engano, a líbero, a Camila Bright e a meio de rede, a Denise. O restante do time, as atacantes, nenhuma veio, nem o técnico. Então, assim, é uma competição que está cada vez mais esvaziada, realmente. Eu acho que talvez, só para fechar esse assunto, talvez reflitam o alinhamento da Prefeitura de Bauru com os interesses do governo do Estado. Não, acho que também tem que ser levado em consideração que nós não podemos aceitar gastos tão altos como foram aqueles feitos para a edição anterior. Exato. Então, talvez aí no montante desse, Júlio, se a Prefeitura for gastar 1 milhão, 2 milhões dos seus recursos, talvez isso até seja justificável por um retorno que as delegações possam trazer para o município, em forma também de uma tributação, porque as pessoas vêm para cá, elas gastam, isso gera atividade econômica. Agora, nós temos que ficar atentos, né, nós contribuintes, moradores aqui de Bauru, e acho que esse é um papel também da Câmara Municipal, de fiscalizar como serão e o montante desses gastos aí no próximo ano, porque um gasto de 10 milhões para fazer uma nova edição 2 anos depois da primeira seria inaceitável. Certo. Passamos então a bola agora para Luiz Moraes, que curiosamente não falará de automobilismo dessa vez. Eu não vou falar hoje, na minha sessão vai aplauso, né? Porque a reportagem da produção hoje é sobre automobilismo. Né? Você não vai falar sobre a saída do Felipe Massa? Eu comentei semana passada o Raikkonen confirmado na Ferrari e só rapidamente passando, o Massa tá apalavrado já com a Lotus, pelo menos na tarde dessa sexta-feira quando a gente tá gravando o programa. E talvez possa assinar com a Lotus, só que ele precisa levar um dinheiro que o pai do empresário dele, que é o Jean Todt, presidente da FIA, curiosamente, a Federação Internacional de Automobilismo, o Jean Todt está já providenciando esse dinheiro aí pro Felipe Massa correr na Lotus. Ou seja, o Luiz Moraes falou de automobilismo. Né? Eu falei, E eu vou falar de tênis, olha, 2 semanas seguidas falando de tênis, porque teve a Copa Davis no final de semana passado, e o Brasil perdeu da Alemanha de 4-1, acabou voltando, saiu da primeira divisão, né, da Copa Davis, ali das 16 melhores seleções, ele que disputou no começo deste ano contra os Estados Unidos, foi ali 3-2 para os Estados Unidos, mas foi muito equilibrada a disputa. Desta vez tomou 4-1 da Alemanha, um país pior ali que os Estados Unidos, e até foi curioso que, inclusive nas duplas, a dupla brasileira contra os Estados Unidos, que também contra a Alemanha, Marcelo Melo e Bruno Soares, venceram os irmãos Bryan, que são os número 1 do mundo. Foi até, inclusive, notícia no Jornal Nacional.
E eu entrevistei um repórter da revista Tênis. Tênis não era notícia, manchete no jornal. Ainda mais Ainda mais duplas, né? Tipo, um tênis duplistas ali, né? Geralmente falam do simples. E eu entrevistei um repórter da revista Tênis, o Matheus Martins Fontes, formado aqui na Unesp, se formou ano passado, para analisar um pouco aí sobre a Copa Davis e os resultados do Brasil. Vamos ouvir o que o Matheus analisou da Copa Davis. Em Copa Davis, cara, são 5 pontos em que 4 pontos são disputados pela simples. Apenas um é pelas duplas. Por mais que o Brasil hoje em dia tenha uma dupla com o Marcelo e com o Bruno, de nível grupo mundial, né, de nível para bater qualquer dupla hoje em dia no planeta, até os irmãos Bryan, como eles bateram esse ano, é só um ponto. O Bruno e o Marcelo ganharam um jogo de dupla fácil. Passearam contra os alemães, tipo, acho que até os alemães, assim, quando entraram no confronto, já sabiam que esse ponto era praticamente ganho para o Brasil. Por quê? Porque a dupla do Brasil era muito forte. Mas o problema é que a simples do Brasil está deixando a desejar. Porque o Belucci, hoje em dia, está numa fase muito ruim, é a pior fase que ele atravessa na carreira desde que ele despontou no profissional, né? Muitas derrotas consecutivas, problema de confiança, lesão. O Brasil, eu acho que está muito dependente dele apenas para simples. Por mais que a dupla está sendo um ponto garantido para qualquer confronto, acho que a simples, o Brasil precisa muito de renovação. Gostaria de saber agora a opinião dos comentaristas do Observatório sobre a fala do Matheus e também sobre a situação do tênis brasileiro. Bem, Luiz, acredito que a gente está sofrendo essa ressaca em matéria de tenistas no Brasil faz um bom tempo, né? Nosso último grande ídolo, na verdade o único talvez, tenha sido o Guga, depois da Maria Esther Bueno. Né? A gente teve algumas ameaças de pessoas que conseguiram ter um relativo sucesso, mas de verdade eu só lembro desses dois nomes. Né? Teve Luiz Marta, Jaime Monsis, mas não no mesmo nível, muito abaixo, que não chegaram nem perto do que foram Maria Esther Bueno e depois eu me lembro que o Brasil tinha um tenista jovem que acho que chegou a ganhar Roland Garros, não foi? Juvenil, alguma coisa assim, não me lembro o nome dele agora, mas pelo visto ele já ficou no caminho nessa questão de transição de juvenil para profissional, né? Se não me engano é o Thiago Fernandes, que ele venceu um torneio, acho que na Austrália, é juvenil também. E eu estava conversando com o Matheus ontem, ele analisou em geral mesmo o tênis brasileiro, eu fui mais a princípio falar da Copa Davis, mas ele falou algumas coisas interessantes, que a confederação está dando um apoio para os atletas que estão na base para subir profissional, está tendo patrocínio, mas ali na transição está tendo problema, é jogador que começa a ter problema físico, até um problema psicológico, então alguma coisa que tem que resolver é no momento de transição, que no juvenil o Brasil está forte, mas quando chega o profissional... Hoje temos o Belucci, que sofre seriamente de problemas de concentração nas partidas. Quando ele vai jogar contra um Roger Federer, contra um Nadal, ele joga muito bem, mas quando ele tem ali a mínima obrigação... Quando ele é o favorito, ele não Quando ele é o favorito, ele tropeça, ou até mesmo quando é um jogo de igual para igual, ele acaba tropeçando. Então, o Brasil ele tem que enfrentar esse problema de transição mesmo, do cara se consolidar entre os melhores tenistas. Bom, só pra gente lembrar, né, Bauru tem tradição, é uma das cidades aí que sempre teve tradição no tênis, já teve tenistas com certo destaque, a gente falando em alguns, né, o Júlio Góes foi um dos principais nomes, mas Bauru também parece ser uma cidade que sofre com essa questão de subir do juvenil pro profissional. Eu lembro quando eu estava no Jornal Bom Dia, acompanhando a carreira de tenistas ali na faixa de 15, 16 anos, tinha tenistas, por exemplo, a Isadora Bucha, um nome que me vem à cabeça agora, ela chegou a ficar em terceiro, por exemplo, no ranking paulista da categoria até 14 anos, mas parece que quando chega nessa transição realmente que o Luiz falou, pro profissional, acho que é onde pega. Então Bauru também tem, de repente, tenistas mais fortes aí nas categorias menores e tem também tenistas ganhando campeonatos mundiais na categoria Master. Roger Guedes é um dos nomes mais importantes hoje em Bauru, né, acima dos 60 anos, 50, 60 anos, mas a questão do profissional mesmo, que eu acho que mais pega, e Bauru reflete essa realidade do Brasil. E eu vou dar um aplauso para o Corinthians, para o bom uso das redes sociais que o Corinthians fez no último final de semana. A Konami, que produz o jogo Pro Evolution Soccer, que vai lançar agora a versão 2014 no final deste ano, colocou no Facebook uma alusão, uma brincadeira com o Corinthians, né, falando da versão demonstração que está disponível para os usuários do Xbox, né, abre aspas, né, demo caiu na live, pênalti pro Corinthians. Os corintianos se revoltaram, obviamente, com a frase que a Konami publicou,
E no dia seguinte, o Corinthians respondeu mais que com bom estilo. Por mim, foi o grande vitorioso desse embate. O Corinthians publicou no Facebook: quem nasceu para ser PES, né, a sigla de Pro Evolution Soccer, nunca vai ser FIFA. Então, os corintianos estão todos comprando o novo FIFA agora, provavelmente, porque isso também acaba atrapalhando até a questão da marca a relação da marca com o torcedor, como aconteceu com o Danete no começo deste ano, que acabou zoando, sacaneando uns torcedores do São Paulo, que o São Paulo tomou um chocolate do Atlético Mineiro nas oitavas da Libertadores, e a Danete falou, né? Poderia ser Danete, mas foi um chocolate no seu time do coração. Então, apenas mencionar aí uns deslizes das empresas com os clubes, porque acaba perdendo ali o consumidor, porque o cara acaba ficando bravo ali com o produto. Perder o consumidor do corintiano é um número expressivo hoje em dia, né? É uma situação não muito confortável para a empresa. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O Observatório do Esporte vai falar agora sobre a publicidade de empresas de tabaco no automobilismo. O esporte por muito tempo foi patrocinado pelas grandes empresas tabagistas. Com as novas regras da publicidade impostas na década de 1970, as empresas tiveram que retirar o patrocínio, porém a associação com o esporte continua forte até hoje. As parcerias entre Marlboro e Ferrari, ou John Player Special e Lotus, eternizadas pelo ídolo brasileiro Ayrton Senna, continuam no imaginário de quem acompanha a modalidade. O especialista em automobilismo do jornal O Estado de São Paulo, Lívio Oríquio, conta como começou a relação entre o cigarro e a Fórmula 1 no ano de 1968. E as empresas de cigarro viram que a Fórmula 1 é uma imensa plataforma de divulgar a marca que eles tinham, até porque foi naquele período que que as coisas começaram a ser transmitidas para o mundo inteiro. Então não existia uma vitrine, uma exposição maior do que essa. Como não havia nenhuma legislação proibindo a publicidade tabagista, aquilo invadiu a Fórmula 1. O jornalista do Estadão ainda comenta que hoje apenas uma equipe tem patrocínio da indústria tabagista, a italiana Ferrari. Lívio afirma ainda que mesmo sem o logotipo da Marlboro no carro da Ferrari, a associação entre as duas existe. A escuderia italiana recebe 40 milhões de euros por temporada do patrocinador. E até há 2 anos atrás, o carro tinha uma pintura que não precisava aparecer a marca Marlboro, que subliminarmente você absorvia que aquilo era a marca da Philip Morris, da Marlboro. Protestou e eles foram obrigados, acho que desde o ano passado ou retrasado, criar um novo logotipo para descaracterizar a marca de cigarro. Para o jornalista Leonardo Félix, do site especializado em esporte a motor Tazio, o automobilismo sempre esteve ligado às indústrias de cigarro, seja na Fórmula Indy, na NASCAR, na Fórmula 1 e em outras categorias. Ele afirma também que, mesmo com essas restrições, era lucrativo para as empresas investirem, já que tinham muita visibilidade em nações que permitiam a publicidade. Mesmo com essas proibições, ainda para as indústrias de cigarro era mais interessante continuar investindo pesado na Fórmula 1, justamente porque elas tinham restrições para investir começaram a ter restrições para investir cada vez mais em outros tipos de publicidade. Então a Fórmula 1 acabava sendo, o automobilismo em geral, né, acabava sendo basicamente a única forma de você ter um alcance muito grande assim, de mídia, né? Então, mesmo com essas restrições, lógico, as equipes não votavam mais cumpriam, e as fabricantes de cigarro ainda continuaram investindo, porque mesmo tendo em algumas corridas o logo dos carros sendo ali notificado, eles trocavam uma palavra por outra ali para ficar, mas ainda ficava aquela coisa parecida. Leonardo Félix acredita que a decisão demorou a ser tomada e cita que a primeira restrição ocorreu na Alemanha Ocidental na década de 1970. E a partir de 2000, o patrocínio das indústrias de tabaco praticamente acabou. Isso fez com que as empresas fossem para outras modalidades, como a Fórmula Indy. Hoje, o poder do cigarro dentro do esporte é quase inexistente, já que as legislações de diversos países proíbem a propaganda. Em Mônaco, onde ocorre um dos maiores grandes prêmios, a publicidade de tabaco é liberada. O Observatório também conversou com o médico e professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC, Arthur Guerra.
Arthur também coordena o Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da USP e afirma que a publicidade do tabaco é prejudicial. O médico diz ainda que se o cigarro fosse descoberto hoje em dia, seria considerado ilegal. Olha, eu acho que é uma tendência mundial você não associar o uso de tabaco com esportes, né? Na verdade, porque não tem nada a ver, exatamente o contrário. O cigarro, ele diminui a performance esportiva de qualquer pessoa que usa, então é um absurdo, por exemplo, um atleta fumar. O cigarro hoje, em 2013, é uma droga legal, mas é uma droga que, se fosse descoberta hoje, ia ser uma droga ilegal. Para ele, a forma de reduzir o número de dependentes químicos é aumentando a fiscalização e criando mais leis de restrição. Hoje, no Brasil, aproximadamente 12% da população fuma, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Para o psicólogo e professor da Unesp, Ari Fernando Maia, a indústria do cigarro utilizou o esporte para desvincular os males que o tabaco faz. Olha, historicamente, né, a indústria do cigarro e das bebidas, ela quer se associar com coisas saudáveis, né? Ela estabeleceu esse vínculo justamente procurando fugir das acusações que desde a década de 40, 50, né, já era feita associação, né, entre fumo, câncer, entre bebida e alguns tipos de câncer também, cirrose, né, e problemas de saúde pública, né, acidentes de automóveis, no caso da bebida, etc. Então, a publicidade, isso, ela faz uma inversão, né? Ari Maia acrescenta que é um paradoxo associar produtos que fazem mal à saúde com situações e atividades que representam uma prática saudável, como esporte. Agradecemos aos jornalistas Lívio Oríquio e Leonardo Félix e aos professores Arthur Guerra e Ari Maia. E agora passo a bola para os comentaristas aqui do Observatório do Esporte sobre as propagandas tabagistas aí nos esportes a motor, principalmente. Você tem alguma coisa a dizer, Carlos Napolitano? Na verdade, eu fiquei até surpreso com a matéria, que foi informado que as restrições à propaganda de tabaco na Alemanha, elas começaram na década de 70. O Brasil teve um pouquinho de atraso nesse processo. Só para a gente tentar botar uma cronologia nesse sentido. A Constituição de 88, de 5 de outubro de 88, ela prevê, no seu artigo 220, parágrafo 4º, a possibilidade de restrição à propaganda de alguns bens de consumo, como é o caso do cigarro. Foi feita uma lei federal, em 1996, a Lei 9.294, que curiosamente foi assinada também pelo Adib Jatene, um grande médico cardiologista, se não me engano ele era ministro da Saúde à época, e essa lei ela permitia com restrições a publicidade. Permitia em alguns determinados horários, período da noite, madrugada, tal, pensando aí na radiodifusão. Essa lei ela foi alterada recentemente em 2011 e que veda qualquer tipo de propaganda e de publicidade de cigarros, do fumo. O que é permitido é só a exposição dos locais de venda, não é? E aí também me chamou a atenção esse número da população fumante, né, que a reportagem informa que é de 12%. E eu tinha lido a respeito disso ainda esse ano, sobre a redução da quantidade de fumantes, né? Eu acabei de buscar aqui no portal do Terra que a população fumante no Brasil há 25 anos atrás era de 31%. E hoje foi reduzida a 12%. Então esse é um dado extremamente significante. A própria reportagem revela que o principal destinatário das propagandas eram jovens. Então seria mais ou menos a gente imaginar hoje 1 de cada 3 jovens de 18 a 25 anos serem fumantes habituais. Então essa legislação com a restrição imposta pela Constituição de 88, pela legislação de 1996 e por essa vedação completa em 2011, ela ajudou a reduzir o consumo de cigarros. Eu acho que a ausência da publicidade e da propaganda em práticas esportivas tem muito a ver com essa redução, né? Porque se você não se espelha, não olha para um ídolo que representa uma atividade esportiva, como é o caso do automobilismo, e sendo patrocinado, né, por uma marca de cigarro. Eu me lembro muito da McLaren do Ayrton Senna,
A McLaren do Ayrton Senna da década de 90 era uma caixinha de Marlboro, né? Perfeita. Então, até quem era fumante na época fazia o próprio carro de Fórmula 1 com a caixinha do Marlboro. Então, acho que... Diga. Não, é só lembrar da Lotus com o John Player Special. Mesma coisa. Citado anteriormente pelo Luiz Moraes, o Senna correu de Lotus. E também era talvez um dos carros mais bonitos da Fórmula 1 ao lado da Ferrari. Preto e dourado. Carro preto com a publicidade e as letras em dourado. Mas eu queria dizer o seguinte, eu concordo plenamente com você e acho que a mesma coisa que aconteceu com o cigarro deveria acontecer com a bebida alcoólica. Porque hoje os maiores patrocinadores de eventos esportivos são marcas de bebidas alcoólicas. A marca da Liga dos Campeões, que é o torneio de clubes mais festejado do planeta, tem como patrocinador e como nome do torneio uma marca de cerveja, né? Então eu acho que os dados que você levanta aí sobre o tabagismo seria interessante se a gente comparasse com o consumo de álcool na juventude, que a gente teria uma inversão completa desses dados. Hoje nós temos... Diga. Zeca Marques, essa mesma lei que eu acabei de mencionar, 9.294 de 96, ela também faz restrição ao consumo de bebida alcoólica e a propaganda de bebida alcoólica. Só que ela cria uma ficção jurídica. Né? Essa lei, no seu artigo 1º, parágrafo único, dispõe da seguinte forma, que consideram-se bebida alcoólica, para efeitos dessa lei, as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a 13 graus Gay-Lussac. Então, um vinho, um uísque, uma cachaça estariam incluídas nessa restrição. E a cerveja não. A cerveja tem uma graduação alcoólica de 3,5 até 5,5, geralmente, então ela não está incluída na vedação à publicidade. De fato, se fôssemos pensar mais seriamente sobre isso, a vedação deveria ser completa. Claro. Né? Incluindo aí também a cerveja. Acho que no momento foi pensado no impacto, né, Zeca? Foi pensado no impacto que teria na grade publicitária das emissoras de rádio e televisão você tirar de uma hora para outra esse volume publicitário de verba que vem das cervejas, né? Nós estamos gravando o programa na tarde de sexta-feira, dia 20. Eu estou aqui acompanhando o Multishow, vendo a banda The Gift, e aparece agora uma propaganda de cerveja. E são quase 4 horas da tarde. Eu acho o seguinte, eu acho que o álcool, ele é mais nocivo, tão ou mais nocivo que o tabaco socialmente. E haja vista todos os problemas de trânsito, de violência doméstica, de dependência que o álcool provoca. Então eu acho que é uma hipocrisia da sociedade brasileira, uma hipocrisia da sociedade, da comunidade internacional, permitir que haja propaganda de álcool abertamente, em todos os horários. E acho que o álcool deveria ser banido também da publicidade esportiva. Ô Zeca, você falou uma coisa que é importante, né? Se de um lado o cigarro já não é totalmente aceito pela sociedade, existem várias restrições quanto a restaurantes, espaços públicos ou fechados, isso não acontece em relação ao álcool. A gente sente dificuldade ainda em implementar uma lei implementar a lei não, de ter essa lei respeitada de forma efetiva, que é a venda de bebida para menores de 18 anos. Exatamente. Então acho que é uma situação extremamente grave e a gente não pode esquecer também, com a propalada ascensão da classe C no Brasil, essa classe C consome TV a cabo e que eu acho que essa legislação não cabe à TV a cabo. Não, o que eu ia falar, Zeca, você mencionou um canal que é de TV fechada. E o pior de tudo é quando essa propaganda aparece na TV aberta. Sim. E aparece nos mesmos horários que você mencionou. Aparece durante o almoço, durante jogos, quando são na hora do almoço, tem propaganda de cerveja, as crianças estão assistindo usando com seus ídolos pais, conhecidos. E isso acaba influenciando, com certeza, a garotada, a juventude. Mas só para pensar num outro dado interessante, São Paulo foi o primeiro estado a proibir o consumo de cigarro em ambientes fechados. Essa mesma reportagem do Terra que eu acabei de mencionar informa que em São Paulo o número de fumantes, só por esse motivo de não poder fumar em local fechado, diminuiu também 9%. Então acho que a gente tem que endurecer em todos os sentidos, Zeca. Tem que endurecer a forma de consumo. Acho que na bebida alcoólica tem a questão da lei seca, de proibir o motorista dirigir após tomar cerveja, mas eu acho que eu concordo plenamente com o Zeca. Eu acho que deveria haver a restrição também das propagandas de bebida alcoólica nos canais de televisão, nas rádios, a despeito disso causar prejuízo
para as emissoras. Claro. Eu acho que não é um problema da sociedade o caixa da emissora de televisão, Tucamérico. Eles têm que Concordo buscar plenamente. outras fontes de receita, busca de loja, de departamento, de magazines e não de cervejarias. Mas o lobby é forte. O lobby é forte, é tremendo, e por isso que houve essa criação de uma ficção jurídica nessa lei que eu acabei de mencionar, não considerando a cerveja como bebida alcoólica para fins de propaganda. E é curioso, né, que mesmo proibindo, aí no caso da propaganda de cigarro na Fórmula 1 e no esporte em geral, a Ferrari ainda tem um lucro com isso com a Marlboro. Então, tem até mesmo algumas equipes que aproveitaram, como por exemplo a McLaren, que era patrocinada pela West, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o que eles fizeram? Para não ter o nome West, né, as 4 letrinhas no carro, eles começaram a pegar os nomes dos pilotos, que na época era o Mika Häkkinen e o David Coulter, e depois o Kimi Raikkonen. Então eles colocavam, por exemplo, o Mika na asa traseira do carro com as mesmas letras da West, para fazer aquela propaganda subliminar da marca. Então, foi assim com o Kimi, foi com o David. Então as equipes ainda davam um jeito ali de fazer uma propaganda subliminar. Até mesmo na Fórmula Indy, você vê a Penske utilizava a Marlboro como praticamente o símbolo da equipe Penske. Então, por muito tempo era patrocinada pelo cigarro, pela marca de cigarro, mas era a Penske, né? Então, mas subliminarmente acabava alcançando o seu público-alvo, digamos assim. Aí, até para encerrar, Napolitano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você falou que não pode, né, agora mais ter nenhuma propaganda de cigarro, né? A lei mesmo já menciona isso. E essa propaganda subliminar, se pega uma equipe fazendo isso, porque ao mesmo tempo ela é subliminar, né? A equipe pode falar, não, só estou colocando o nome do Mika Häkkinen na asa traseira do carro, mas ao mesmo tempo ela dá a intenção da marca de cigarro. O que fazer nessa situação? Na verdade, eu estava me lembrando aqui de um grande prêmio aqui no Brasil, que eles colocavam a placa do cigarro, o comercial do cigarro, a propaganda do cigarro, numa placa no circuito. E já havia proibição. E, quer dizer, a organização não tinha essa limitação. E uma placa, ela se soltava. Cada hora que passava um carro, essa placa se soltava. Até foi sugerido que teria sido intencional, ou seja, para chamar a atenção da televisão e mostrar essa placa no chão com a marca do cigarro. Não é? Talvez a proibição agora de 2011 ela é integral e proíbe até a propaganda externa, ou seja, nem nos bares você pode ter mais ostensivamente o nome. Então as equipes de Fórmula 1 nesse caso talvez poderiam ser punidas por isso, por uma tentativa de burlar e manipular a legislação. Você, ouvinte do programa, que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Se você quiser também ouvir nossos programas antigos, é só acessar o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Júlio Penariol e Luiz Moraes. Comentários de Tucamérico, Zeca Marques e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem Fernando Martins, Marina Goulart, Paulo Beraldo e Vinícius Martins. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.